A gente viu a Terra, a gente viu a Lua em tempo real, né? Elas são bem esféricas, bem redondinhas, como sempre foram. Acho que ficou bem claro nessa missão como que é o nosso espaço, o nosso universo, como somos pequenos em relação ao universo, como a Terra não é o centro do universo, longe disso. A missão Artemis, do ponto de vista científico, ela foi um sucesso total, na minha opinião. Alguns amigos falaram que a missão foi paia, que não foi legal, que se decepcionaram porque o homem não pousou, né? Foi só uma viagem ali que a sonda, que a cápsula Orion fez para observar, digamos, a face oculta da Lua. Esse foi a missão principal, mas tiveram várias outros objetivos também. Então muita gente falou, essa missão não foi legal porque só não pousou na Lua. Então a expectativa das pessoas era o pouso, tá? Na Lua. Mas a gente tem que ampliar um pouco nosso entendimento e perceber que nem sempre o pouso é a melhor, digamos assim, o que vai trazer mais informações científicas. Então essa passagem pela face oculta da Lua, ela nos trouxe muitas informações importantíssimas para o progresso da ciência, das futuras missões no espaço, tripuladas. Não só as fotos que foram tiradas, as análises dos astronautas que lá estavam, né, percebendo colorações. Essas colorações nos trazem informações sobre do que é composto os sedimentos ali, os minerais da Lua, né, a Terra. Pode nos trazer informações do que tem lá escondido nas camadas inferiores da Lua, outros tipos de minerais, etc. Até a água pode ter lá contida no sul da Lua, onde o Sol não bate diretamente, pode haver ali água congelada. E também pode haver fontes de energia que podem ajudar a futuras missões para Marte, inclusive, a Lua como um ponto de parada intermediário para Marte. Além disso, a missão foi muito importante para teste de equipamentos, o teste da própria sonda, da própria Orion. O teste do banheiro também foi muito importante. Não passou nesse teste, inclusive, que tinha cocô lá orbitando, flutuando dentro, que eles não conseguiram conter, foi difícil, tiveram problemas. Vários testes, né? Testes dos astronautas, da convivência entre eles, do espaço, que eles tiveram ali, acho que cerca de 9 metros cúbicos para conviver. Então é um baita de um teste que traz muitos resultados de progresso para a ciência e para o futuro da humanidade. Foi, na minha opinião, uma missão muito importante. E isso, né, nos mostra ali, né, como a ciência chegou num ponto em que, né, os cálculos estão contemplando as possibilidades, né, todas as possibilidades, ou a maioria das possibilidades e riscos que esses astronautas passam, né, como a ciência está cada vez mais precisa em termos de prever comportamentos, prever problemas, né, o rigor do método científico. Então ficou aí bem evidente o sucesso disso tudo. E parece também que a NASA aprendeu com os erros do passado. Muitos astronautas morreram no passado, cerca de, não sei se chega a 30 em missões, mas dá 150 envolvidos, né, em testes técnicos, engenheiros, em acidentes e tal, acho que dá cerca de 150. E essas pessoas morreram não por causa da ciência ser falha, mas por causa da política, de uma maneira geral. Os cronogramas políticos, né, da guerra ali de conhecimento, né, daquela corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética na época. Os políticos davam cronogramas muito apertados e os engenheiros não conseguiam resolver certos problemas, lançavam, né, os foguetes em órbita mesmo assim, para dizer que foram os primeiros, né, para politicamente saírem na frente, mas essa forma apressada acabava prejudicando, né, trazendo prejuízos aí com mortes de astronautas. Isso foi bem complicado na história da NASA, tal. Não na história da NASA, na história da corrida espacial mundial. Queria destacar que não foi só um passeio, como muita gente disse.
né? E que não há necessidade de se pousar na Lua para que, digamos, a missão seja superior ou não. Então, o que eles fizeram ali de observar a face oculta, acho que foi a primeira vez que foi observado por um ser humano com tantos detalhes. Acho que o Apollo, eles passaram por trás, mas não fizeram tantos registros assim. E isso, né, trouxe bastante aí informação que vai ajudar o futuro da astronomia, das viagens espaciais, a ida do homem a Marte, que é um projeto, e também a ideia de se explorar a Lua, a água que tem lá congelada e outras fontes de energia. Então foi importantíssimo, não há dúvidas de que a missão foi muito importante. Tem muita gente minimizando a missão e tal, mas foi muito importante. Outra coisa que foi interessantíssima do ponto de vista científico, né, foi a interação entre a tripulação e a Terra, não só ali o comando da NASA, mas a Terra como um todo, pela internet. As pessoas meio que acompanharam como se fosse um Big Brother, né, a missão. Isso foi muito legal, foi também inédito. A gente via os astronautas comendo, trabalhando, eles davam entrevistas para as pessoas. Então houve uma interação assim sem igual. Isso foi também um avanço muito grande nas comunicações. E, né, as imagens que eles tiraram, os vídeos que eles gravaram, as fotos, né, as transmissões ao vivo, acho que enterraram aí muitas teorias da conspiração e negacionismos. Né? A Terra pareceu bem redondinha, né? Não é plana aí como muitas pessoas acreditam, os negacionistas e conspiracionistas. A gente viu ao vivo a Terra, por vários ângulos, não tem como dizer que é CGI ou inteligência artificial, porque foi um bombardeio de imagens, informações em tempo real. A gente viu a Terra, a gente viu a Lua em tempo real. Né? Elas são bem esféricas, bem redondinhas, como sempre foram. Então, também acho que essa foi um ponto interessante. Acho que quem continuar acreditando que Terra é plana ou coisa assim, que é muito burro mesmo, sabe? Tipo, desculpa aí. Talvez não seja uma linguagem correta isso, mas acho que ficou bem claro nessa missão como que é o nosso espaço, o nosso universo, como somos pequenos em relação ao universo, como a Terra não é o centro do universo, longe disso, como há vácuo, espaço vazio na maior parte do universo. Então, né, outra coisa que eu gostaria de destacar aí, se vocês viram na thumb que eu tô olhando para Cristina Koch com dois coraçõezinhos nos olhos, eu me apaixonei por ela durante a missão. Achei ela fascinante, assim, graciosa, sempre sorrindo. E além disso, muito inteligente e corajosa. É uma pessoa que inspira. Eu, quando entro num ônibus que não dá para abrir a janela, eu já tenho crise de pânico, fico imaginando, né, a força que esses astronautas tiveram e têm, né, para ficar num ambiente tão pequeno por tanto tempo, tão longe de casa, da família, etc. E eu gostei de uma coisa que ela falou, a Cristina Koch, que ela falou, ela teve um insight praticamente budista lá no espaço. Planet Earth, you are a crew. Thank you. Ela disse que eles estavam ali naquela cápsula, ali na Orion, né, em inglês. E ela teve um insight de que a Terra é uma cápsula também, que tá do mesmo modo viajando no universo como eles estavam. E que a tripulação é a população mundial, a tripulação são os 4, e ela conseguiu expandir a mente vendo a Terra como uma grande cápsula com uma tripulação de bilhões de pessoas. Ela teve um insight budista dessa ideia de percepção universal. E ela falou assim, assim como a gente teve que cooperar um com o outro aqui dentro para a gente sobreviver, né, os astronautas ali, os 4, a Terra também tem que, né, as pessoas têm que cooperar uma com as outras para que as coisas aconteçam. Então, ela percebeu assim que ela percebeu a Terra como uma grande Orion, né, uma grande Orion em que a tripulação, que é a população mundial, precisa, já que está nessa mesma cápsula, nessa mesma aeronave, precisa, né, de cooperação e compaixão para sobreviver. Então aquilo me chamou a atenção, falei, ela teve ali um insight budista praticamente. E assim, a gente tem esses tipos de insight no budismo, de se ver como engrenagens de um todo, né, de um universo maior, e todos nós, se nós tivermos
bem encaixados um com os outros, essas engrenagens, o universo e o mundo funcionam de uma forma melhor. E a forma de fazer com que essas engrenagens se encaixem é a compaixão e a cooperação entre as pessoas.